Infelizmente, resposta negativa, né? Uma hora a dificuldade na vida chega. Só que a sabedoria, ela não vai aparecer num estalar de dedos na vida da pessoa. Esse é um termo que Jesus usa para dizer que elas estão fora do reino de Deus. A gente tem que lembrar que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se tinha perdido. É a própria sabedoria de Deus que faz oposição aos pecadores, faz oposição àqueles que vêm seduzir o filho à cobiça. A própria sabedoria de Deus está clamando, querendo fazer a sua voz ouvir. Como a gente já viu em episódios anteriores, a sabedoria de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que quem está clamando é o próprio Senhor Jesus. Altissonantemente, em alto som, significa um grito retumbante. Por que ela clama assim? Porque ela precisa fazer a sua voz ser ouvida acima dos tumultos, acima dos ruídos desse mundo, né? Hoje em dia nós temos ruído de todos os lados. É ruído na família, é ruído no trabalho, é ruído nas redes sociais. Você é pressionado a ter que progredir na carreira, no trabalho, a mostrar para todo mundo o que você está fazendo, o que você está comendo, tirar foto de tudo, postar nas redes sociais. Então, acima desses ruídos do mundo, a sabedoria está clamando para que todos possam, em todos os lugares, possam ouvir a sua voz. Três pessoas falam o texto, né? Os tolos, né, os nécios, os escarnecedores, que são aqueles que gostam de zombar, tirar um sarro de tudo aquilo que é sério, e também aos loucos, né? Os loucos são aqueles que arrogantemente desprezam e rejeitam e até detestam o conhecimento, a verdadeira sabedoria de Deus. É a essas pessoas que a sabedoria clama hoje. A sabedoria chama essas pessoas porque ela está interessada em quebrar o status quo, ou seja, a situação que essas pessoas estão vivendo. Os tolos amando a tolice, os zombadores desejando zombar cada vez mais, os loucos detestando o conhecimento, a sabedoria. A sabedoria clama chamando essas pessoas porque quer quebrar essa situação, quer mudar essa situação. Através da repreensão da sabedoria, que é o próprio amor de Deus em ação, a sabedoria chama essas pessoas para transformá-las através do conhecimento da palavra, através do preenchimento do Espírito Santo, transformar essas vidas para que elas não desejem mais a tolice, não desejem mais o escárnio, ou seja, num sentido amplo, para que elas não desejem mais o pecado em que elas estão vivendo. A gente tem que lembrar que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se tinha perdido. Essas são as pessoas perdidas que Jesus Cristo está chamando hoje ao arrependimento. Infelizmente, resposta negativa, né? Muito embora a oferta da sabedoria seja infinitamente maior do que tudo que se pode desejar e conseguir aqui nesse mundo, eles preferem o status quo, né? O louco prefere continuar na sua loucura, o tolo prefere continuar na sua
tolice, o escarnecedor prefere continuar na sua zombaria, né? É o que se lê no versículo 24 e 25 aí do texto. Dessa forma, eles rejeitam o próprio chamado do Senhor Jesus, né? A gente precisa notar que agora a situação se inverte. Primeiro a sabedoria estava clamando e os zombadores recebendo o chamado. E o que acontece é que uma hora a dificuldade na vida chega. Isso é inevitável na vida de qualquer pessoa. Dificuldades surgem. E aí, quando essas pessoas veem a sua necessidade de sabedoria para enfrentar essas dificuldades, eles percebem que não tem sabedoria, porque desprezaram. Aí eles clamam por sabedoria, aí eles pedem sabedoria. Só que a sabedoria ela não vai aparecer num estalar de dedos na vida da pessoa que a rejeitou. É necessário todo um processo. Então, quando a dificuldade vem, a sabedoria zomba deles simplesmente não aparecendo, não estando ali disponível para auxiliá-los nessas situações difíceis, né? Em Lucas 13, o Senhor Jesus Cristo fala algo similar a isso. Ele fala: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, então vão começar a dizer: ei, nós estamos aqui, abre a porta para a gente, nós estamos aqui, precisamos entrar. E ele fala que o pai de família diz assim: não conheço vocês que vivem na prática do pecado. Eles vão se fartar dos seus próprios conselhos, vão comer do fruto do seu próprio caminho, né? Ou seja, a única coisa que eles têm é a própria zombaria, a própria tolice e a própria loucura, né? Inclui também ficar em angústia e aperto. E, em última instância, morte e destruição. Naquele texto que eu citei de Lucas 13, né, também fala que essas pessoas que ficaram para fora quando a porta se fechou, diz: ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Esse é um termo que Jesus usa para dizer que elas estão fora do reino de Deus. É um termo sinônimo de condenação, né? De inferno, perdição eterna. Versículo 33 fala que haverá paz e segurança para aquele que der ouvido ao clamor, ao chamado da sabedoria, né? E ainda nesse contexto de Lucas 13, né, diz que aqueles que dão ouvido ao Senhor Jesus se sentarão à mesa no reino de Deus, né? Ou seja, salvação eterna, gozo eterno, alegria eterna, né? Paz e segurança eterna. Esse é a recompensa de todo aquele que dá ouvido ao clamor da sabedoria, se converte dos seus pecados e se entrega para Deus. Duas coisas muito importantes se vê sobre Deus nessa passagem. Primeiro é a graça, o amor e a misericórdia de Deus em chamar tolos pecadores ao arrependimento para transformá-los com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Então, a sabedoria chama, salva e transforma. Esse é o amor de Deus em ação. E segundo, que é o oposto, é a ira, a severidade, o juízo de Deus em ação para quem despreza a sabedoria. Então, entram em aperto, angústia, levando até a destruição, morte, condenação eterna a todo aquele que despreza a sabedoria de Deus. Um resumo muito bom disso está escrito em Romanos, capítulo 2, do versículo 4 em diante. Diz que Deus recompensará a cada um segundo a sua obra.
dando vida eterna àqueles que buscam honra, glória e incorrupção, ou seja, atendem ao chamado da sabedoria de Deus, que é viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E ira e condenação a todo aquele que é desobediente à verdade e obediente ao pecado. Aqueles que rejeitam o chamado da sabedoria e preferem continuar na vida de pecado que vivem, recebem como recompensa a condenação eterna.